O abraçar é coração com coração. Eu achei muito interessante. É diferente, né? É simples e diferente. Meu coração hoje queimou por essa passagem lá em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 21. Aonde fala, eu digo que é uma lição de vida, onde fala desse momento que Davi passou, da escolha que Davi passou, que diz assim, nesse capítulo fala o seguinte: quando Davi, nós sabemos que ele pecou, nós sabemos que ele adulterou, nós sabemos que ele arquitetou a morte, né, de uma pessoa, e com isso veio as consequências. E no meio dessa toda a situação que Davi passou, eu achei bonito, ao mesmo tempo, é algo que a gente precisa tomar também para a nossa vida, das consequências de nossa escolha. Que quando Davi, quando ele passou por essa situação, o que ele fez? Ele se trancou ali, se jogou ao chão, orou, clamou, pediu, passou a noite todinha, fez jejum, ele estava após pela vida do filho, da qual foi concebido pelo pecado. Então ele clamou, jejuou, chorou, pediu, ficou ali jogado ao chão, até quando ele achava que ainda podia ter uma mudança, uma transformação naquela situação. Só que, o que ocorreu? O menino morreu, porque assim foi avisado a ele. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, que eu queria só... Quando o profeta chegou a ele e falou que pelo pecado o menino morreria, né? Então, depois de tudo isso, os servos estavam se retendo até chegar a ele e dar a notícia, porque não sabia como seria a reação dele ao ouvir, porque ele estava ali pagando um preço pelaquela vida, que viesse tocar no coração do Senhor, porque nós sabemos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? Então os servos estavam se retendo a dar essa notícia, mas eles falando bem baixinho, Davi ouviu e entendeu que a criança havia morrido. E aí ele pegou, se levantou, se limpou e pediu pão para o servo para comer. E nisso o servo ficou inquieto, porque não entendeu. O homem passou por tudo isso, fez tudo isso, e agora se levantou e vai comer? E ele respondeu ao servo e disse: disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança? Quando a criança estava viva, o que Davi fez? Jejuava, chorava. Porém, depois que morreu a criança, levantastes e comeste pão? E Davi olhou para ele, na minha interpretação, e disse ele: vivendo ainda criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança, né? Porém, agora que ela é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. É interessante esse pedaço. Eu irei a ela, porém ela não voltará mais para mim. Ele entendeu. E quantas pessoas que ainda ficam presas a situações que não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem como mais mudar, e ficam presas. Aí ocorre o quê? Murmuração. Ocorre o quê? Uma depressão, uma tristeza, frustração. E o que ocorre mais? Eu sempre digo, a culpa de Adão, que é quando Adão pecou pela Eva e ele disse: é a mulher que você me deste. Então, a gente tem que saber se desprender de situações que ocorrem na nossa vida. Como Davi fez aqui, ele desprendeu. E quando tinha a esperança, ali ele estava pagando um preço. Quando ele viu que não tinha mais, ele não ficou preso, porquê daquilo, porquê, Senhor. Não, ele se desprendeu.
E hoje nós necessitamos desprender de coisas que nos amarram, de situações que ainda estamos acorrentados, às vezes não fisicamente, mas mentalmente. Necessitamos e precisamos desse desapego emocional, desse desapego espiritual. Eu digo por mim, quando minha mãe ainda estava viva, ainda tinha esperança, eu orava, jejuava, pagava preço. Mas quando não teve mais, eu fui lamentar, fui chorar, fui tirar o luto. Mas aí, tem um momento que a gente precisa e necessita desapegar. Não vai mais voltar. E nós temos que entender os projetos do Senhor. E Davi tinha ciência do que ele fez. Davi tinha ciência das consequências que ele estava correndo. O pecado de Davi foi tão sério, que Davi, na minha interpretação, ele levou até na morte. Porque depois desse pecado, a casa toda de Davi se bagunçou. Toda. Então a gente tem que pensar nisso. A minha escolha, a minha decisão e as consequências que elas vão vir para mim. E como eu vou agir, o que eu vou fazer, se eu vou continuar me fazendo de vítima, para quê? Para estar explicando para o homem por que eu estou naquela situação. Então, o despertar é esse. Por que continuar no passado de uma escolha que você fez, tanto boa como ruim? A gente se prende mais às coisas ruins, né? E se desprende das coisas boas, né? Das consequências boas. Então, o despertar seja esse. Quebre as correntes. Aconteceu. Vamos no ditado popular. O leite derramou. Não tem como agora voltar para a caixa ou para o copo. É levantar a cabeça e dizer, Senhor, e agora? Como vai ser? Qual vai ser o processo? É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Amém? Amado, voltando aqui para o dízimo e as ofertas, né? A nossa igreja é um dilema muito bom, um princípio que é não vender nada. Nós não vendemos nada na igreja e tudo que nós fazemos é pela oferta e pelos dízimos, que os nossos irmãos, nós trazemos para casa, ter um coração ainda mais aquebrantado e oferta muito mais. Temos o projeto dos homens, né, que é o encontro dos homens e dos varões. Nada nesse encontro vai ser vendido, nem o passaporte da qual eles estão passando, ele é vendido. Olha, ó, Samir está com um. E uma benção nesse passaporte é que o homem que eles entregar esse passaporte, ele tem aí chance de ganhar um salário mínimo. Eu pedi para me vir, né, mas ninguém deixou. Então, é uma benção do Senhor, daí ser premiado por vir ouvir a palavra do Senhor. A gente também tem o encontro das mulheres que vai ser no dia 27. Também não vai ser vendido nada, entendeu? As demais aí já estão convidadas, já vendendo aqui o meu lado. Então, tudo que acontece no templo do Senhor, aqui no povo eleito, é por oferta, é por amor. Nós não vendemos nada. E nós nos alegramos por isso, porque Deus até aqui tem mantido, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e eu acredito mais ainda que o Senhor vai derramar mais chuva de bênção sobre este lugar, sobre esse projeto, que tem uma promessa de crescimento. E nós vamos ver essas cadeiras, fazer igual a irmã Iraci fez domingo passado. Eu profetizo em nome de Jesus que todas essas cadeiras que estão vazias, o Senhor vai enviar cada um para sentar nela e vai se encontrar cheia esse templo do Senhor. Amém? Então, quando eu estou orando, não pelos que já dizimam, mas pelos que ainda não dizimam, os que não ofertam, vou estar orando para o Senhor estar abençoando ainda mais. No momento que eu estiver orando, vocês podem trazer seu dízimo e suas ofertas. Amém? Senhor Deus amado, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Obrigado, Deus.